Que todos nós sejamos bem-vindos a mais uma manhã de estudo na nossa casa. E para o nosso preparo, nós vamos ler uma página do livro Pai Nosso. Esse livro é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. A lição é a bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. E vamos, nesse momento, todos nós juntos, elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor, em agradecimento, Senhor, por mais uma oportunidade de estudo nessa casa, de estudarmos o Evangelho Divino do Cristo, nosso roteiro, nosso guia, para o nosso progresso espiritual. Pedimos que essa bênção possa ser distribuída fora aos corações sofridos. Ampare o nosso trabalho, envolva a nossa irmã responsável pela tarefa da manhã. E que todos nós, Senhor, tenhamos uma manhã de enriquecimento na sua doutrina, no seu Evangelho de luz. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. E agora vamos passar a palavra à nossa irmã Cláudia Janaína, trabalhadora aqui do CELC. Ela vai dar continuidade à oração dominical do capítulo 28 do Evangelho, a quinta parte, item 3, subitem 6, não nos deixes entregue à tentação, até o subitem 7, assim seja. Bom estudo para todos nós. Bom dia a todos. É uma felicidade estarmos aqui hoje e podemos estudar o Evangelho, que é sempre primoroso para a nossa caminhada, nossa jornada. E aqui nesse capítulo 28, nós já começamos a falar sobre, no item 3, a oração dominical. Eu não sei se alguém já trouxe para a gente aqui, para todos nós ou para vocês, sobre o que significa oração dominical. Eu confesso a vocês que no início, antes de estudar o Evangelho, antes de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ficava muito na minha mente oração dominical, oração de domingo, será? É para fazer só os domingos? Na missa, na igreja, na casa espírita, aos domingos? Aí eu fui pesquisar o porquê que Kardec intitulou esse item de oração dominical, que diz o seguinte, que a palavra dominical vem de uma palavra latim que significa do Senhor. Então essa expressão, oração dominical, seria uma oração do Senhor. Um dos principais objetivos de Jesus, ao passar para a gente essa oração, era ensinar a gente a orar de uma forma mais sucinta. E nessa oração, ele nos ensinou a pedir o essencial, o que mais precisamos, o que mais estamos necessitados naquele momento. Ele deu um resumão para a gente. E essa oração dominical nos relembra de que orarmos a Deus, nosso Pai. Afinal de contas, um bom pai, digamos assim, que nos ouve os clamores, os pedidos de seus filhos. Deus, nosso Pai perfeito, sempre nos ouve, sempre nos responde de acordo com a vontade dele e
no tempo dele. Nem sempre, vou dar uma dica para vocês, hein? Nem sempre da maneira que nós queremos, tá? Aí nós vamos começar essa oração dominical dessa forma aqui, ó. Ele dá o finalzinho do Pai Nosso quase, né? Não nos deixeis entregues à tentação. Aí fui lá buscar que tentação é essa. Que tentação é essa? Tem tanto significado a tentação. Aí um dos significados que eu encontrei diz assim, ó, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendada. Tentação seria alguma coisa que não se recomenda muito. Será que nós já estivemos, né, frente a frente com uma tentação? Esse capítulo aqui vai mostrar um pouquinho disso, desse ensinamento, nessa oração do Senhor que Jesus nos deu. E depois ele termina assim, mas livrai-nos do mal. Continuando o capítulo, dá-nos o Senhor a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Deus, ele tem uma bondade infinita que ele não permite que venhamos cair em tentações, ele não permite. Mas o problema de tudo isso é que nós temos que nos esforçar e colaborar de algum modo com o auxílio que o Pai Maior sempre nos dedica. Aqui nesse pedacinho ele informa que o mal não chega até nós se nós não abrirmos a guarda. Se a gente estiver unido ali direitinho com Deus, com os ensinamentos do Cristo, o mal não chega. O problema todo é que nós deixamos acontecer. Aí ele continua assim, ó. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ou seja, dos maus pensamentos, dos irmãozinhos ainda com mais situações, desencarnados, que ainda estão com intenções mais sobre nós, que gostam do que a gente gosta. E geralmente o que a gente gosta não é legal, né? Sempre assim. Ou passa do necessário, ou foge ao necessário. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir nossos esforços e, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo do que o bem os repele. Aí ele dá uma dica para a gente lá, ó, vê adiante e prece pelos obsidiados. A gente não podemos rogar e pedir socorro a Deus quando a causa daquilo tudo, daqueles males todos, é a nossa própria imprudência. Que se a gente parar para analisar, ela se repete dia a dia. Nós acabamos sendo imprudentes e vigilantes dia a dia. Por exemplo, se gostarmos da preguiça, pode ser uma tentação para muita gente a preguiça. Para muitos de nós, se nós gostarmos da preguiça, não conseguiremos atrair as bênçãos do trabalho do bem. Se vivemos atirando espinho nos outros, falando mal,
espalhando boatos falsos, como esperarmos que desses mesmos outros sorrisos venham para nós? A providência divina nos ajudará sempre, livrando-nos do mal, mas Deus espera encontrar em nós aquela boa vontade, sabe, de querer, aquela boa vontade. Até porque Deus, nosso querido Pai, que eu vou sempre usar essa palavra, nosso querido Pai, amoroso Pai, dedicado Pai, está sempre com a gente. Muitas vezes somos nós que nos afastamos dele. Hoje eu vim com uma camisa. Eu estou 100% na mão de Deus. Mas nós podemos falar isso todo dia? Temos que falar. Porque Ele está 100% com a gente. Então por que nós não podemos ficar 100% com Ele? Precisamos saber procurar o bem e cultivá-lo sem cessar. Porque, meus irmãos, não existe colheita boa sem uma plantação boa. Aí eu fui buscar uma historinha, aqui nesse livro maravilhoso que eu sugiro para vocês, Pai Nosso, de Meimei, Psicografia, de Francisco Xavier. Meimei trouxe aqui um pedacinho, uma historinha para gente, chamada A Necessidade da Educação. Ela começa contando essa historinha aqui, ó. No tempo em que não existia a locomoção fácil na terra, um grande rei simpatizou com o fogoso cavalo de cores claras da criação em sua casa. Mas, ao desejá-lo para os serviços do palácio, foi assim informado pelo chefe da cavalariça. Majestade, este animal é vítima de muitas tentações. Basta que se movimente de leve para assustar-se e ocasionar desastres. Uma simples folha seca na estrada é razão de inúmeros coices. O rei ouviu atencioso, afirmou que remediaria a situação. No dia seguinte, mandou atrelá-lo à enorme carroça de limpeza, onde o cavalo se viu tão preso que não pôde fazer outros movimentos além do necessário. Depois de algumas semanas, o monarca determinou que fizesse ele o duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se rebelava, escouceando o ar, relinchando fortemente. Entretanto, foi tantas as vezes visitado por gritos e até mesmo pelos chicotes dos peões, e tantos fardos suportou que, ao fim de algum tempo, era um modelo de mansidão e brandura, sendo colocado no serviço real com grande contentamento para o soberano. Aí Meimei traz a lição para a gente nessa historinha. Assim acontece conosco na vida. Destinados ao trabalho da vontade de Deus, se vivemos entregues à tentação do mal, desobedientes, egoístas, determina o Senhor que sejamos confiados à luta, à provação, à dificuldade e ao sofrimento, dos quais, pouco a pouco, ensina-nos a humildade e o respeito, a diligência, a doçura. Depois de passarmos pelos variados processos de educação, indispensável ao nosso burilamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus junto a nossos irmãos. Aí eu trago para vocês, semana que vem, já estamos retornando alguns estudos na casa. Olha que coisa maravilhosa, temos uma casa espírita
que nos dedica a estudos para esse aperfeiçoamento, para que as dores, para que os sofrimentos sejam compreendidos, sejam acalantados em nossos corações. Como é bom participar de um grupo de estudo, trocamos ideias. A minha dor pode não ser a dor do outro, mas eu posso aprender com a dor do outro, o outro pode aprender com a minha dor. Essa é a necessidade da educação. E a doutrina espírita, ela além de nos motivar, nos consolar, ela nos educa moralmente. Aí continuando aqui, o Evangelho. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos dos espíritos maus o acesso à nossa alma. Isso é um clamor que tem que vir de dentro, numa prece pequena, mas grandiosa, que chega ao Altíssimo com certeza. Pedimos força, ajuda ao Pai, para que esses maus pensamentos, essas tentações, venham, mas não impregnem a nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor. Não é. Porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringimos as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Temos o livre-arbítrio. Analisemos, usamos ele da maneira que deixaríamos nosso Pai feliz, contente. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Olha que beleza! Queremos tanta felicidade, mas nós propagamos ela no mundo. Analisar as situações, aprender com os erros, procurar fazer o bem, o correto. Estar atentos às influências espirituais de encarnados e desencarnados. Importante que combatemos nossas más inclinações, os vícios, porque nossas imperfeições são portas abertas a influências de outros espíritos que desejam, às vezes, nem nos prejudicar. Às vezes só... Sabe quando a gente gosta muito de uma pessoa e quer ficar perto dela? Porque ela gosta da mesma coisa que a gente gosta? Às vezes só por isso. Às vezes ele nem sabe que causa tanto mal. Que possamos nos esforçar sempre para merecermos o auxílio e as inspirações de uma pessoinha do mundo espiritual, digamos assim, que está sempre conosco, que prometeu estar conosco também nessa caminhada, que assumiu essa difícil tarefa de nos acompanhar, que é o nosso anjo protetor, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, aquele espírito que por amor dedica alguns momentos tribulados e fica conosco, nos dando essa boa inspiração, falando aquela voz interior. Meus amigos, ao pedirmos ao Pai o livramento do mal, é preciso não errar, ou pelo menos nos esforçarmos para seguir o caminho contrário ao erro. Lembra aquela tentação, coisa que não necessária para a nossa caminhada? E manter nossa vontade voltada
para o correto, para o bem, para a luz. Porque rogar a Deus que nos liberte do mal, é preciso que procuremos o caminho do bem. Dá para perceber que esse capítulo fala sempre que nós. Ó, dá para seguir, mas você precisa, nós precisamos. Parece um puxãozinho de orelha no que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Porque ninguém vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Não adianta. Aí continua na parte de trás aqui, ó. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Então ele diz aqui, não é necessário, não é uma coisa para a gente viver no mal, sabe? A não ser que a gente goste daquilo. Desde que temos vontade para fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Aí de mais uma historinha que eu trago para vocês, que está no livro, numa revista chamada Seleções. E ela chamou a atenção para mim pelo ensinamento que o autor traz dessa historinha. Ele conta assim, que já homem feito, refletindo sobre o poder da oração, lembra que quando ainda era bem garotinho, certa manhã de primavera, sua mãe o vestiu para ir à missa ao domingo. E lhe recomendou para que não saísse além dos degraus da porta de casa, pois em poucos minutos iriam sair para a missa. O menino esperou pacientemente até que o filho do vizinho da esquina se aproximou e lhe disse um palavrão. Então ele pulou os degraus e se atracou com o outro até caírem ambos numa poça de lama. Sua blusa branca ficou enlameada e a meia com um rasgão sangrento de altura do joelho. Lembrou-se da advertência da mãe e começou a chorar desesperadamente. Sua dor, porém, acabou quando ouviu o barulho do sorveteiro que anunciava em altos brados o seu produto. Olha o sorvete, olha o sorvete. Ele já esqueceu que iria ganhar uma bronca da mãe e correu a fim de pedir o dinheiro para a mãe para comprar um sorvete. Diz ele que nunca pôde esquecer a resposta que recebeu da mãe. Olhe para você mesmo. Você não está em condições de pedir nada. E foi mergulhado nessas lembranças que o autor fez um paralelo com a nossa posição diante de Deus quando oramos pedindo alguma coisa. Antes de invocarmos o auxílio de Deus, necessitamos voltar e olhar para onde? Para nós. E verificar se estamos ou não em condições de pedir algo. Para que Ele nos ajude, é preciso que façamos a nossa parte conforme prescreve o Evangelho. Está aqui, pessoal. Ajuda-te que o céu te ajudará. O mal da maioria dos que rogam bênçãos é que não são honestos para com Deus. Nós esquecemos dessa honestidade. É comum implorarmos graças celestes estando em relações cortadas com familiares, com amigos, com vizinhos. Quando buscamos a ajuda divina, é preciso que preparemos o coração adequadamente. É inútil pedir o amparo com o coração cheio de inveja, ciúme e maledicência, malquerência, dor e de outros delitos morais que eu poderia enumerar muitos aqui hoje.
O mal, ou seja, permanecer no mal, se aliar ao mal, não faz bem a ninguém. Sabe quando a gente fala assim, que viver no mal, o mal cansa? Até o mal cansa de ser mal. Por isso que nenhuma de minhas ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Que até aquela que gosta do mal um dia vai cansar do mal. Mesmo que surja uma vontade de caminhar no malzinho ali, só um pouquinho, só um cadinho, o fazer o bem é mais realizador. É mais grandioso e está muito, muito adiante. Que se nas nossas preces desejamos pedir algo, que peçamos o quê? Força para vencer as dores da alma, as pedras no nosso caminho. É comum rogarmos a Deus que nos dê saúde. Por outro lado, acabamos com ela, às vezes, num vício. Droga, álcool, gula, qualquer vício pode retirar tudo que é além do necessário, pode tirar a nossa saúde. E a gente não enxerga isso. São todos esses abusos que cometemos conosco. Por isso que tudo parte de nós. Aí nós entramos no item 7, dizendo, assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapa a compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. É dizer ao Pai, assim seja a sua vontade. Importante quando meditemos nessa pequena frase, pois acima da nossa real vontade de receber uma ajuda divina, tem a vontade de Deus, que sabe de todas as nossas intenções mais secretas. Aí fecha esse capítulo assim: dirigimo-nos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa existência e em particular por, aí ele diz, pode colocar o nome de alguém. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Compreender que Deus é justo só faz o bem, que às vezes algumas coisas escapam à nossa compreensão. Poxa, eu sou tão legal, por que Deus não me dá isso? Não faz isso na minha vida? Não, né? A gente fica pensando, não compreende muito bem, mas elas ocorrem com a permissão de Deus. Nunca esqueçamos disso. Sem a permissão de Deus, porque Ele nos conhece intimamente, não irá acontecer. Pois sabemos que Deus somente quer o nosso bem e sabe o que é melhor para nós. Sabe quando a gente diz para um filho, ninguém te ama mais do que eu e seu pai ou eu e sua mãe? Sabe quando a gente fala assim? A gente deve acreditar que Deus é assim. Ninguém ama mais e conhece mais a gente do que Ele. Aí eu fecho com vocês, tem uma nota aqui, uma notinha de Kardec, que diz assim, ó: aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir para si mesmo ou para outrem. Aí pede dar uma dicasinha para a gente olhar adiante as preces nos itens 26 e 27.
Então ele diz que a gente pode também pedir nesse finalzinho de prece por outras pessoas ou por nós mesmos. Aí eu busquei uma historinha que eu achei fantástica, que está lá no Evangelho, está na Bíblia, uma parte dela, que foi retirada do livro Boa Nova, no capítulo 18. O livro Boa Nova é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, e vem com esse título, Oração Dominical. Começa assim: desde que a sogra de Simão Pedro foi curada por Jesus, ela ficou maravilhada com os seus poderes. Sua atenção voltou-se para aquele Pai Celestial a quem o Nazareno se dirigia, que, segundo ele, estava sempre atento para responder os nossos pedidos. Reflexionando a respeito, a sogra de Pedro pensou que poderiam ser solicitados a Jesus alguns favores especiais para os seus familiares. Sugeriu que Pedro lhe falasse de suas dificuldades financeiras, dos trabalhos sem fim, desde que a sua voz era ouvida pelo Todo-Poderoso. O pescador simples e generoso se sentiu tentado a perguntar ao mestre. Jesus conhecia o melhor caminho para solucionar os problemas. Quem sabe os ajudaria? Chegando no momento propício, Simão fez a pergunta: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? A resposta foi imediata e afirmativa. O apóstolo não se conteve e continuou: mas se Deus ouve a súplica de todas as pessoas, por que a vida de uns e de outros é tão diferente? Jesus entendeu a curiosidade profunda do amigo e aproveitou para explicar que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Cada qual está posto no lugar certo, na hora certa e com o serviço certo para melhor santificar o resultado que Deus espera de nós. Não há colocação ou serviço melhor ou pior, porque a soma de todos eles completa um objetivo maior. E concluiu dizendo que a oração deve ser um recurso permanente nos mantermos em comunhão com o Pai Celestial. Deus conhece perfeitamente a situação e o porquê das dificuldades de cada um. Parece que está falando hoje com a gente essa história, né? Conforme eu vi as explicações sobre a comunicação entre o homem e Deus, através da prece, Pedro tentava compreender melhor. Passado alguns dias, reunidos os apóstolos, um deles pediu que Jesus ensinasse a dirigir as súplicas ao Pai Celeste. Foi então que o Messias, colocando amor imenso em suas palavras, anunciou: quando orardes, dizeis assim. Vamos repetir comigo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Desde aquele dia, essa oração se espalhou como um perfume dos céus para o mundo inteiro. E que o perfume dessa oração do Senhor, essa oração dominical, se espalhe em cada coração aqui, que possa ser levado para cada coração que chegue até nós. Muito obrigada, gente, pelo esse estudo maravilhoso. Fiquem todos com a paz de Deus. Nós aqui agradecemos a nossa irmã Cláudia pelo estudo da manhã. Que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos a Deus, nesse momento, Senhor, pedindo que chuvas de bênçãos, energias, fluidos curativos possam ser derramados em cada coração aqui presente, Senhor.
O Senhor sabe das necessidades de cada um aqui, as dores físicas e as dores morais, as angústias e as tristezas, como também os momentos de alegria. E que nesse momento, Senhor, as suas energias possam envolver os corações, dando ânimo, fé, esperança, confiança, Senhor, em saber que nenhum de nós estamos sozinhos à deriva. Que essa energia, Senhor, fortifique o nosso corpo, os nossos órgãos, cada parte das células que compõem o nosso corpo físico, mas que entre profundamente em nosso ser espiritual, dando a ele confiança e otimismo. E demais, Senhor, pedimos que essa energia se expande lá fora, as dores humanas, as dores, Senhor, não percebidas aos corações aflitos, envolvendo a humanidade inteira nesse momento de tanta dor, de tanta dificuldade. E com os corações gratos, Senhor, agradecemos e damos por encerrada mais um estudo do nosso Evangelho nessa manhã. Agradecidos por tudo e pedindo que continue conosco e que essa paz, Senhor, possa ser levada para os nossos lares e dividido com aqueles que nós encontrarmos. Obrigada por tudo, que assim seja, Senhor. Irmãos queridos, vão com Deus, tenham uma semana de muita paz para todos nós. Fiquem todos com Jesus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.